Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos falar sobre o assunto de saúde, pensar na sua saúde, falando com o médico infectologista, Dr. Fernando Suassuna, que também é professor, né, dos cursinhos e pré-vestibulares, não é mais nem pré-vestibular, pré-ENEM, né, agora, em várias partes do Rio Grande do Norte. É o nosso convidado de hoje, professor Fernando Suassuna, no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Quero lembrar a você que nos acompanha, né, trazer aqui duas reflexões em relação a ações de governo. Primeiramente, em relação à questão dos efeitos positivos que nós já observamos com a redução do querosene de aviação, que foi uma medida tomada pelo governador do estado, Robson Faria, uma expectativa que o trade turístico tinha já há muito tempo. Quando se falava na necessidade dessa medida, dizia-se de uma maneira muito interessante que seria uma possibilidade, a partir dela, de se atrair novos voos. Então, muitas vezes se justificava a redução do querosene de aviação diante da possibilidade de se trazer novos voos nacionais e internacionais para o estado do Rio Grande do Norte, nos proporcionando outras conexões com vários estados e países também. Mas, em contato com alguns amigos durante esta semana, né? Isso aí já faz cerca de uns 2 meses, 2 meses aproximadamente que essa medida foi tomada, mas em contato com alguns amigos durante esta semana, nós pudemos perceber mais 2 aspectos positivos que até então não estavam sendo tão perceptíveis e não estavam sendo citados ainda quando se tentava justificar a necessidade de se reduzir esse valor cobrado de imposto, né, do querosene de aviação, né? Quando se justificava, se dizia que era importante fazer isso para se atrair novos voos e isso iria incrementar o nosso turismo, que alimenta 53 áreas de cadeias econômicas do nosso estado do Rio Grande do Norte. Mas mais 2 aspectos positivos já estão acontecendo, né? E muita gente ainda não se deu conta disso. Com essa determinação do governador Robson Faria de redução do querosene de aviação, 2 pontos positivos aconteceram. O primeiro deles foi exatamente a redução direta no preço das passagens de avião, para quem vem de fora para cá e para quem quer ir daqui para outros lugares. Ou seja, quem já rotineiramente precisava sair daqui do estado ou vir de outro estado para cá, pagava uma passagem muito alta. E justamente isso surgiu com o que eu vou abordar agora, que é o segundo ponto positivo também. Essa semana tive a oportunidade de entrevistar um dos agentes empresários da área de eventos e entretenimento do Rio Grande do Norte, o Jarbas Filho, da Viva Entretenimentos, Viva Promoções, e ele destacou um fato positivo que eu mesmo também não havia pensado nisso. Até para a área daqueles que promovem eventos, por exemplo, facilitou muito a redução do querosene de aviação. Porque com a redução do preço das passagens, reduziu-se também os custos de quem promove evento. Então, você consegue fazer evento com custo mais acessível para as pessoas. E você gera mais emprego, mais renda também e proporciona lazer a uma quantidade maior de pessoas. Então, às vezes, determinados empresários do Rio Grande do Norte queriam trazer determinada banda daqui do próprio Brasil ou de fora do Brasil, mas muitas vezes a comitiva que tinha que acompanhar e a produção que acompanhava aquela banda se tornava às vezes mais caro do que o próprio cachê da banda. Então ficava de fato inviável para se trazer certas atrações para o estado do Rio Grande do Norte. Com essa redução do querosene de aviação, mais um ponto positivo surgiu, né? No bate-papo que tive com o Jarbas, né, ele abordou esse outro assunto. Então são esses aspectos interessantes e positivos que já estão acontecendo no estado do Rio Grande do Norte. Chegou a comparar, por exemplo, de shows que aconteceram no mesmo período do ano passado e que estão acontecendo agora, neste mesmo período, dizendo da diferença que se pagou no preço de passagem. Então, é um benefício direto para todos nós, como também indireto através das cadeias movimentadas pelo maior fluxo de turismo, né? E já temos aí voo para a Argentina, voo para Miami e para mais 1 ou 2 lugares que eu não me recordo agora o nome. Então, assim, realmente eu acho que nós temos a comemorar, diante de tanta notícia ruim para lá e para cá, mas a gente tem que comemorar essa notícia positiva. E eu ressalto aqui um aspecto interessante, uma reflexão que eu convoco, né, a que o governo faça, é incrementar cada vez mais a área de política para tratar das medidas sociopunitivas e educativas de crianças e adolescentes. Nós temos a Fundac,
Fundac, que durante muito tempo funcionou como literalmente um cabide de empregos, deixou de exercer as suas funções, né? Quando exercia muito, de uma maneira, usando uma linguagem popular, muito capenga, e aí não cumpria realmente o seu dever. Muito se fala em redução de maioridade penal, mas se o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Norte, cumprir com a sua missão, com a sua função realmente de assegurar o que está na lei, né? O adolescente até certa idade, menor de 18 anos, ele é preso, mas na verdade se chama fica privado de liberdade. É um outro termo, mas na verdade ele fica preso do mesmo jeito. Só que existe, entre aspas, digamos assim, uma cadeia ou um tratamento, um atendimento específico para quem está nessa faixa de idade. Então não é a questão de resolver não é a diminuição da maioridade penal que vai resolver esse problema que nós já temos. Mas na verdade fazer com que a lei seja cumprida, com que a lei funcione e o Estado, de fato, invista nesta área que é muito importante e ainda está muito carente. Sabemos das diversas dificuldades, mas é importante que o governo do Estado, o governador Robson Faria, fique atento para isso. Não deixe o tempo passar, não deixe o tempo correr. Mais uma intervenção já está por acontecer na Fundac e a gente espera que desta vez, né, esse problema possa ser solucionado e, quem sabe, o Rio Grande do Norte poderá servir de exemplo para outros estados, mostrando que não basta reduzir a maioridade penal. A questão é muito mais ampla, é fazer a lei que já existe funcionar. Lembra você que nos acompanha, né, antes do nosso intervalo comercial, daqui a pouco conversaremos com o professor Fernando Suassuna, que é médico, é professor também dessa turma do ensino médio. E ele é médico infectologista, vai conversar conosco aqui sobre temas ligados à sua saúde, que é muito importante. Mas falando em saúde, lembra você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família e também a sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos conversando com o nosso convidado de hoje, professor e médico também, Fernando Suassuna. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Já está aqui ao meu lado, meu amigo Amaro, nosso convidado de hoje, professor Fernando Suassuna, que é médico também, né, alergologista, infectologista. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde. Prazer tê-lo conosco. Foi meu professor no Salesiano, né, uma grande figura lá, bons momentos e boas histórias. Eu pergunto ao professor Fernando Suassuna, primeiramente, o que é que nós temos de novidades em termos de eventos promovidos pela Sociedade de Alergologia do Estado do Rio Grande do Norte. Em seguida, vamos falar mais sobre a parte de doenças e os nossos telespectadores vão poder participar. Realmente, nós, do dia 13 até o dia 19 de abril, nós estamos divulgando a Semana Mundial da Alergia. E o tema principal é a alergia respiratória, o impacto pessoal na vida do paciente e o impacto econômico na gestão desse tipo de doença. Nós sabemos que a rinite alérgica e a asma brônquica
são doenças muito frequentes. A rinite incapacitando as pessoas, debilitando as pessoas, e a asma com alto índice de mortalidade. E a Sociedade Brasileira de Alergologia, junto com as congêneres no mundo, estão divulgando durante toda esta semana uma campanha de esclarecimento à população sobre a prevenção e o tratamento dessas duas doenças. E falando sobre prevenção e tratamento dessas duas doenças, né? Você que está em casa nos acompanhando pode participar conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Manda mensagem de texto ou WhatsApp aqui para esse número, está aqui anotado para você, 99827916, não vale telefonar, o pessoal às vezes confunde telefona, mas é apenas mensagem de texto ou WhatsApp para o 99827916 para interagir conosco. E aí eu peço, professor, detalhes, né, a respeito do que é preciso ser esclarecido à população em relação a essas duas doenças que fazem parte desse rol das alergias. Então, nós sabemos que para uma pessoa ter alergia, é necessário que existam duas coisas. A parte genética, então todo alérgico, ele é filho de pessoas alérgicas, ele é descendente de pessoas alérgicas. Necessariamente? Necessariamente, quer dizer, às vezes quando você pesquisa a família, não há nenhum caso de alergia, dificilmente esses pacientes têm rinite alérgica ou asma alérgica. A asma alérgica e a rinite alérgica são formas de rinite e de asma que têm um efeito impactante na saúde da população, com morbidade, com um grande número de doentes, com o número de pessoas doentes e também mortalidade. E aí um detalhe interessante é que, além do lado genético, existe a questão ambiental. Então, a higiene ambiental é muito importante na prevenção dessas duas doenças. E a poluição? E a poluição. Dentro da casa, a higiene ambiental. E fora da casa, a poluição e as infecções. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre as infecções. As infecções são grandes agravantes das doenças alérgicas respiratórias. Muitas vezes o paciente é asmático, tem uma bronquite, por uma virose, por uma gripe, e faz uma pneumonia que pode ser até fatal. Então, a alergia facilita a infecção e agrava também esse processo infeccioso. E interessante é que a base dessas duas doenças é a mesma. Às vezes o paciente vai para o otorrino, vê a rinite, trata com a rinite, vai para o pneumologista, trata a asma, e na verdade ele tem a mesma doença em dois locais diferentes do aparelho respiratório. E o tratamento é o mesmo. O tratamento imunológico é o mesmo, o uso da imunoterapia, das vacinas, as famosas vacinas antialérgicas, que podem reverter o quadro, diminuindo a morbidade e a mortalidade desses pacientes. E é isso que nós estamos divulgando, é que a rinite alérgica deve ser considerada como uma doença imunológica, juntamente com a asma brônquica, e deve ser tratada do ponto de vista alérgico quando a alergia ao ácaro, a poeira e ao mofo, esses três elementos, poderá ser utilizado o tratamento com imunoterapia. Pergunta da Michele, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Se é possível a cura da asma? É uma boa pergunta, uma pergunta inteligente. Como eu já disse, a gente nasce com o perfil de alérgico. Então, se você tem geneticamente a tendência à alergia, você é potencialmente alérgico. Agora, se você controlar o seu ambiente de casa, se você fizer uma imunoterapia, no caso de uma alergia intensa, você pode reverter esse quadro e ficar assintomática por muito tempo. Agora, se você se descuidar da higiene ambiental e não fizer reforços dessa imunoterapia, a doença voltará. Quer dizer, você pode controlar a doença e passar praticamente desapercebida, não ter mais problemas com a doença, mas você permanece uma pessoa susceptível à asma voltar. Pergunta do Daniel, que está nos acompanhando em Ponta Negra, se existe alguma vacina para ficar imune contra a alergia a pelos de gato, cachorro e grama? Ainda não. Existem algumas pesquisas feitas na Europa, principalmente na França, com vacinas para pelo de gato, mas ainda numa fase muito primária. A imunoterapia, existe vacina para poeira, ácaro, mofo, picada de marimbondo e abelha, que aí eu aconselho a todas as pessoas que são alérgicas
a esses insetos tomar essa vacina, porque ela pode ser fatal, uma picada de um inseto desse. E onde se pode tomar essa vacina? Essas vacinas geralmente não são oferecidas pelo serviço público, uma vez que a alergologia não é uma prioridade do sistema básico de saúde. Ela é tratada com os especialistas. Mas existe na medicina privada essas vacinas que são largamente feitas até por otorrinos, por outros especialistas que fazem esse tipo de tratamento. Mas a imunoterapia ela é hoje uma realidade, principalmente na asma e nas doenças por esses dois insetos. Professor Fernando Suassuna, pensando um pouquinho, né, nesse clima que nós estamos vivendo agora de muito calor, né, clima com sol forte, calor muito forte, chuvas espaçadas, que me parece que é a receita mais favorável para a criação e a proliferação do mosquito da dengue. Quais são as observações que a gente pode compartilhar com o nosso telespectador? É um tema sempre recorrente, mas por incrível que pareça, por mais que a gente fale, que a gente esclareça, toda a televisão nacional, os veículos de comunicação, mas a dengue aumenta. Grande parcela também por culpa da falta de educação de parte da população que não tem o hábito realmente de ter certos cuidados. Agora, mudando o foco para a dengue, uma doença infecciosa viral, transmitida por um inseto, por um mosquito, e que tem um potencial de transmitir outras doenças, não só a dengue, mas a febre amarela e a chikungunya agora. Então, na verdade, nós estamos com um perigo de 3 doenças, em vez de uma, e a dengue já se tornou endêmica desde há mais de 20 anos que a dengue entrou no Brasil e começou a proliferar no Brasil. E como você muito bem falou, é uma doença que depende muito da população, é uma doença urbana, que acontece dentro das cidades e, para ser mais específico, dentro da sua casa, dentro da casa do seu vizinho, do terreno do seu bairro. E não é uma política que se tem que ter somente com o poder público. É uma política também da população em saber como se previne, tirar a água do peridomicílio, a água estagnada, que serve de meio de proliferação das larvas desse mosquito e, consequentemente, prevenir a doença. Infelizmente, o potencial de reprodução desses mosquitos é muito maior do que a resistência que o ambiente dá a eles. Haja visto que você pode fazer o fumacê, que é o combate direto ao mosquito através do inseticida, e rapidamente as epidemias retornam, porque em vez de destruir esses mosquitos, eles passam a selecionar mosquitos resistentes a esse fumacê. E aí vai criar um problema no ano seguinte, que aquele fumacê não vai ter mais efeito. Isso aí é a teoria do nosso amigo Charles Darwin, da seleção natural então das espécies. Então você se lembra ainda, foi um bom aluno no Salesiano, está lembrado ainda. Exatamente. Da aula da evolução. Seleção natural das espécies. Tudo bem. Antes do nosso intervalo, tem muita pergunta chegando. Pergunta do Ranieri, de Neópolis. Ele pede, por favor, diferenciar a sintomatologia de um processo alérgico, sinusite, de uma enxaqueca. Muito bem. A enxaqueca ela é uma doença crônica, de natureza desconhecida, muito frequente e que se caracteriza, o ponto principal da enxaqueca é a dor de cabeça, que a gente chama em medicina de cefaleia. É uma cefaleia intensa, que pode durar horas e dias e que pode ter em 80% dos casos uma aura, ou seja, náusea, vômito, fica vendo estrelinha. Então, cada um conta a sua história de sua enxaqueca. Então, a enxaqueca, ela é crônica, ela é recidivante, ela vai e volta o tempo todo. A sinusite, ou a rinocinusite, que é uma complicação da rinite, ela se manifesta através da inflamação dos seios paranasais. E esses seios paranasais inflamados vão provocar coriza, obstrução nasal, febre, dor e a cefaleia da sinusite, geralmente ela é frontal, ou a palpação da região maxilar. Enquanto que a dor de cabeça da enxaqueca é uma dor de cabeça pulsátil, latejante, de um lado só, que só quem tem enxaqueca já sabe até o diagnóstico.
Estamos conversando no Boa Tarde Cidadão de hoje com o professor Fernando Suassuna, que é médico, é professor também dessa turma toda do Enem e também do ensino médio e atua na medicina na área da alergia, da alergologia e também da infectologia. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco continuaremos com essa entrevista respondendo a mais perguntas de telespectadores. Até já! Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando com o professor Fernando Suassuna, médico, infectologista e alergologista também no Boa Tarde Cidadão de hoje. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão, comentário? Participe através do 9982-7916. Telefone apenas para mandar mensagem de texto ou pode mandar também o WhatsApp, que é este mesmo número aqui, e a gente vai interagir com você. Chegou a participação aqui do Marcelo de Capim Macio. Um abraço, amigos de Capim Macio que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ele diz o seguinte: doutor, eu espirro muito com a variação de temperatura. Existe tratamento para isso? Isso é normal acontecer? Existe a rinite, existem vários tipos de rinite. As mais frequentes são a rinite alérgica, que é a que eu falei. O indivíduo tem geralmente coceira no nariz, coriza, ele tem espirros frequentes. E existe um tipo de rinite que é associada com a temperatura, com o frio, que é o caso da rinite vasomotora. Quando você tem rinite vasomotora, você espirra muito, mas você também tope muito o nariz. A obstrução nasal é muito mais frequente do que o espirro. Na rinite vasomotora. Na rinite alérgica, não. Aí a coceira do nariz, você não aguenta. É uma doença que dá uma grande congestão nasal, mas a obstrução nasal não é o mais importante. Portanto, é diferente, mas aí você pode ter uma rinite mista. Você pode ter uma rinite alérgica com componente vasomotor. E aí só o otorrinolaringologista ou alergologista para resolver seu problema. Temos aqui mais participação do telespectador. A Sueli de São Gonçalo do Amarante, um abraço, amigos de São Gonçalo do Amarante. Ela diz: sinto muita falta de ar à noite. O que pode estar motivando isso? Primeiro a gente precisaria saber a idade da paciente, né? Da nossa telespectadora, porque em pacientes jovens, quando você tem falta de ar à noite, você pode ter um processo alérgico aos ácaros do colchão, onde você está dormindo. Isso é muito frequente. Ou então, quando você se levanta. Mas lembrar que existe a asma cardíaca, que é quando você acorda subitamente no meio da noite com falta de ar. Então, os pacientes idosos, geralmente que têm insuficiência cardíaca, eles podem ter como sintomas a chamada dispneia noturna. Mas, de um modo geral, também os pacientes alérgicos podem ter alergia ao ácaro do colchão onde você dorme, e quando você se expõe a dormir nesse colchão, você passa a ter essa crise. Temos aqui a pergunta, a telespectadora não se identificou. É importante você mandar a cidade, o bairro, não está falando o seu nome para a gente registrar aqui. Mas tem uma pergunta que é o seguinte: tapetes e cortinas prejudicam as pessoas que têm alergia até que ponto? Como eu falei, é muito importante para você controlar os seus sintomas a higiene ambiental. Então, geralmente, pessoas que dormem em quartos pequenos, onde a cortina está muito próxima à cama onde você dorme, cortinas de pano, bem dito,
E também tapetes tapetes de carpete ou carpetes, eles acumulam muito ácaro. E como o ácaro hoje, em Natal, na nossa capital, o ácaro tem 80% como causa de rinite alérgica. E tem a Blomia tropicalis, que é um ácaro puramente nordestino, gosta de calor, de umidade, esse é o mais perigoso aqui no nosso meio. Então ele está se fazendo nessa época, né? Então tem que tirar tapete, tem que tirar a cortina, trocar o seu colchão se ele tiver mais de 3 anos. Ou no mínimo lavar, né? Tem muita gente que deixa tanto tempo a poeira acumulada ali com poeira com ácaro, aí realmente não dá para conviver assim, né? A nossa telespectadora anterior, a Sueli de São Gonçalo da Amaranta, ela disse que tem 36 anos. Aqui falou que sente problema com falta de ar à noite. Provavelmente alérgico pela idade, né? Pergunta aqui da Marta, que nos acompanha no Tirol. Um abraço, amigos do Tirol. Ela gostaria de saber qual é a diferença entre a dengue e a chikungunya em termos de sintomas e tratamento. Bem, então a dengue é uma doença que ela dura 7 dias. A chikungunya se arrasta, você pode até ir a 30 dias, 20 dias. Ela tem umas sintomas mais crônicos do que a dengue. A incubação é mais ou menos a mesma coisa. Na dengue é um quadro agudo, com febre, dor de cabeça. E na dengue predomina a dor muscular. Então, a dor nas carnes, como a gente diz no popular. E enquanto que na chikungunya a febre é pouco importante, o mais importante é a artralgia, é a dor nas juntas, nas articulações, principalmente nas pequenas articulações. Nas mãos e nos pés, nos dedos, também na coluna lombar. E a presença de manchas no corpo, pruriginosas, que também pode acontecer na dengue. Algumas vezes na chikungunya você pode encontrar aftas, aquelas vesículas na cavidade oral. E, na verdade, a dengue, como ela é mais aguda, ela é autolimitada, ela também compromete muito o processo da coagulação. Daí, a dengue, em 10% dos casos... evolui para hemorrágica. Pode evoluir para a dengue hemorrágica. Chikungunya não tem nenhum problema, não tem mortalidade praticamente para chikungunya. O problema da chikungunya é que ela pode levar, em alguns pacientes, uma artrite crônica. Quer dizer, ele ter a infecção aguda e passar a ter uma artrite crônica de difícil tratamento. Bom, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação do médico e professor Fernando Suassuna no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo as suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Muito boa tarde a todos e obrigado pela audiência e dizer para vocês que vamos prevenir também as doenças alérgicas e ter muito cuidado com as medidas caseiras, com a nossa higiene ambiental. Obrigado, professor, pela sua participação no nosso programa, né? E um grande abraço para você que nos acompanha. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Perdeu parte da entrevista? Quer assistir outros programas também? Acesse o www.robsoncarvalho.com. Grande abraço e até amanhã.